Hoje nós vamos estar ouvindo o Dr. Paulo Quereguini no nosso segundo dia do ciclo de palestras sobre autismo. Ele vem contribuindo para a gente, na nossa prática na clínica, com estratégias antecedentes, né, atividade física como estratégia antecedente para questões de manejo de comportamento, e a gente tem percebido que tem sido muito eficiente para vários ensinos de várias habilidades com os nossos aprendizes. E eu acho isso muito importante, se a gente tem a condição de aprender com ele no nosso ambiente terapêutico, por que não trazer para outras pessoas também? Então, do mesmo jeito que a gente fez com a Luísa ontem, trazer para vocês consultas de como que onde vamos procurar evidências, né, da terapia, terapias com práticas em evidência, eu gostaria também de compartilhar com vocês a oportunidade de conhecê-lo. Para quem já conhece, eu acho que vai ser, sim, sempre importante acrescentar no currículo aí mais conhecimento, mas para quem não conhece, conhecer um pouco do trabalho da atividade física na análise do comportamento. E aí, Paulo, eu não vou ficar puxando sardinha para o seu lado, não, porque a gente é coraçãozinho aqui, a equipe geral gosta muito do seu trabalho, e eu acho que todo mundo vai aproveitar aqui também. Tá? Boa noite. Maravilha, Ana, muito obrigado pela apresentação, obrigado já pela apresentação dos dois primeiros slides, você já apresentou para mim. Obrigado. Fala um pouquinho de você, então, Paulo. Legal, maravilha. Pessoal, eu vou tentando descontrair, tá? Nós estamos aí num pré-feriado, imagino que já deve ter gente aí com a latinha de cerveja, com a garrafa de vinho, né? Quase engatilhada, outros não, ainda tem uma jornada pela frente. Estou vendo aqui o Leilson, que vai ter já, acaba a reunião comigo aqui, tem supervisão já na sequência, então tem ainda mais uma sequência de conteúdos. Mas muito obrigado pela oportunidade de falar com todos vocês, e não tenho a pretensão de esgotar as possibilidades de intervenção pela educação física dentro da terapia ABA com pessoas com atraso no desenvolvimento. Não dá, mas dá para a gente bater um papo aqui. Eu tentei preparar algumas coisas, mas quando eu percebi, eu estava passando dos 80 slides. Falei, já era, não vai ter menor condição de apresentar, né? Senão eu já fico uma metralhadora falando informações aqui, e não é o caso. Então, eu tentei mais ou menos preparar alguma coisa mais geral para aquelas pessoas que nunca ouviram, talvez sejam pela primeira vez entendendo sobre isso, e talvez aqui me propor a falar um pouco mais sobre o exercício com função antecedente, que pode ser aplicado em casa, na clínica, numa escola, né, de uma forma que, embora a literatura não facilite para a gente essa recombinação, essa aplicação dessa prática, eu me sinto responsável por mediar e entender e traduzir essas possibilidades para diversos cantos, né, de atuação do profissional de educação física com pessoas com autismo. Bom, quem sou eu? Sou graduado em educação física, bacharelado em licenciatura, fui professor de judô durante vários anos, mesmo antes de entrar na graduação, fui professor concursado em escola pública, no interior de São Paulo, fui personal trainer, trabalhei com pessoas idosas, com depressão, com deficiência em geral, até que eu percebia que eu estava me dedicando a um público com atraso no desenvolvimento comunicativo e social, que por mais que eu me dedicasse e eu me sentia uma pessoa privilegiada por ter estudo, eu não conseguia desenvolver ganhos sistemáticos, consistentes para esses alunos. Então, eu abandonei um pouco a minha atuação direta e fui buscar conhecimento mais especializado. Vi que na educação física a gente não tinha conhecimento sobre isso, então me arrisquei num campo nebuloso, ainda era para a educação física, e eu tive muita resistência para isso, que foi na área da análise do comportamento de um programa de mestrado e doutorado em psicologia, em educação especial. Então, entrei no mestrado em querendo ensinar um golpe de judô para crianças com autismo, saí do doutorado ensinando nomeação para crianças com autismo na frente do computador. Então, era uma coisa muito prática
e sair entendendo um processo de emergência de comportamento. Isso é fantástico. Como é que você ensina A e ele aprende, além de A, ele aprende B. Você não precisa ensinar B, você ensina A e ele aprende o A e o B. E isso eu não tinha a menor ideia de como é que isso funcionava, a emergência de comportamentos. Né? E é isso que eu me dedico hoje, obviamente não aplicando como psicólogo, eu faço essa transição dos conhecimentos que, em geral, são compartilhados com psicólogos para a área da educação física, de forma que a gente possa se apropriar, eu traduzo esse conteúdo para a gente aplicar no nosso contexto. E nesse processo de transição, eu tenho percebido que a gente pode fazer mais coisa do que aquilo que eu já vinha vendo. Eu fui mais ou menos criando e criei um modelo de trabalho chamado modelo exercência. É um modelo mesmo de aplicação da ciência analítica comportamental na educação física para o tratamento de pessoas com atraso no desenvolvimento. Não é só para autismo, hein? Quando a gente vai tratar o autismo, o foco são habilidades que definem o autismo. Comprometimentos sociais e comunicativos e excessos comportamentais de interesses restritos, comportamentos estereotipados. Porém, a análise comportamental é aplicável para pessoas com deficiência intelectual, que pode estar associada ou não ao autismo, pode ser aplicada à deficiência física, pode ser aplicada à síndrome de Down, a deficiência visual, auditiva, para quaisquer pessoas com comprometimentos em geral. A gente fala autismo porque acaba chamando a atenção, mas ele é aplicável a todos os contextos. Bom, primeira coisa, o que é que caracteriza a aproximação da educação física na análise do comportamento? Primeira coisa que a gente deve ter claro é que quando a gente olha para o movimento, a gente não está olhando para unicamente aquilo que a gente vê. Aquilo que a gente vê é uma parte importante, mas não é nem a mais importante e nem a maior parte do processo de aprendizado. Quando a gente olha uma pessoa chutando uma bola, socando uma raquete de karatê, estou aqui com o professores de karatê e de lutas que estão aí, né? Quando a gente vê alguém com dificuldade de andar de bicicleta, se a gente tem na educação física, tem a tendência de olhar para o movimento e corrigir aquele movimento. E o que isso diferencia de uma visão analítica comportamental é que aquele comportamento, aquela resposta, ela só acontece segundo determinadas condições ambientais que aconteceram antes, que aumentam a probabilidade daquela resposta acontecer ou não, e a depender das consequências que aquela resposta ocorreu, aquela resposta, diante daquele contexto, tende a acontecer mais ou com menor probabilidade. E a gente está trazendo, então, aqui a introdução de algo chamado comportamento, e entendido como 3 grandes eventos, uma relação entre 3 eventos. O que eu falei é a resposta, que é o movimento de andar de bicicleta, socar, chutar, como resposta, mas tem algo que acontece antes de determinados contextos e consequências. Por que diante de uma certa condição, o indivíduo consegue andar de bicicleta e não em outras? A gente está olhando para o comportamento. Na presença da mãe, a criança não anda de bicicleta. Sem a presença da mãe, a criança anda de bicicleta. Diante da instrução, espere, o indivíduo não chuta a bola de vôlei, na aula de educação física, sem essa instrução, o indivíduo chuta a bola de vôlei. Então, eventos que acontecem antes aumentam ou diminuem a probabilidade de determinadas respostas, de chutar, correr, qualquer movimento acontecer, qualquer operação, qualquer forma como a gente opera sobre o ambiente, e a forma como a gente modifica o ambiente, ou seja, as consequências que seguem esse movimento, determinam se esse comportamento, se essa resposta tende a acontecer com mais frequência ou com menos frequência no ambiente. Então, a compreensão dos movimentos, do que a gente faz, sob determinadas condições, sob determinados ambientes e sob determinadas consequências, é uma visão que ultrapassa um olhar da morfologia, do que é do físico, da topografia do movimento, para olhar para um comportamento que é composto por 3 unidades: antecedentes, respostas, consequências. Quando a gente faz uma interpretação de tudo que a gente faz através desse olhar antecedente, resposta e consequência, a relação entre esses eventos, a gente consegue planejar o ambiente
de forma a determinadas respostas, determinados comportamentos acontecerem em detrimento de outros. Como, por exemplo, em vez do aluno bater uma caneca na mesa para pedir água, ele pode, diante do ambiente, do contexto disso com sede, emitir uma outra resposta. Então, vamos dar o exemplo. Se eu bato minha caneca na mesa e, eventualmente, alguém se aproxima e, na condição de sede, me entrega água, essa resposta, diante do contexto de sede, é fortalecida. As consequências favoreceram que bater na mesa funciona. Se eu quero que isso aconteça com frequência, que eu quero ensinar que alguém bata a caneca na mesa para pedir água, eu devo reforçar, eu devo projetar, planejar consequências para que isso aconteça. Só que se eu entender que isso não é benéfico para o indivíduo e para as pessoas que convivem com ele, bater a caneca na mesa, eu devo gerar consequências, devo gerar situações que não reforcem o bater na mesa diante da sede. E ensinar, planejar outras respostas alternativas enquanto ele está com sede para matar a sua sede, para beber água, para resolver o problema. E isso, essa lógica de manipulação de antecedentes e consequentes, é a lógica que se aplica a ensinar qualquer coisa. A ensinar esportes, pode ser. Se a gente quiser ensinar para pessoas com autismo, andar de bicicleta, ensinar ele a chutar melhor uma bola, se a gente quiser ensinar ele a fazer um circuito dentro de itens numa praça pública, onde tem ali aparelho de ginástica, a gente pode. O que a gente vai ter que fazer é planejar um ambiente mais favorável para que respostas que a gente queira, esportivas, possam acontecer, e quando elas acontecem, a gente projetar o ambiente de forma favorável para aquilo ser fortalecido. Para que, diante de pegar um movimento para fazer um movimento de ginástica, ele emita determinada resposta e não outra, como, por exemplo, bater algo na cabeça, ou ficar sentado em cima, ou ficar mexendo na cor do objeto de ginástica. Ele tem determinada resposta diante daquele contexto. É isso. Se a gente estiver querendo ensinar esporte, atividade física para pessoas com autismo, isso é ótimo, fantástico. Assim como é importante a gente ensinar todas as pessoas a fazerem exercício físico. Só que isso não trata o autismo. Ensinar futebol para uma pessoa com autismo é ensinar futebol para uma pessoa com autismo. Não é tratar o autismo. Ensinar uma pessoa com autismo a fazer um circuito de ginástica é ensinar ele a fazer exercício físico, não tratar o autismo dessa pessoa. Se eu quero tratar o autismo via exercício físico, eu preciso pensar em oportunidades dele apresentar comportamentos típicos do autismo daquele indivíduo dentro do esporte. Então, se o indivíduo tem dificuldade de esperar, se o indivíduo tem dificuldade de compartilhar a atenção quando eu mostro para ele a caneca, ele não, e eu peço para ele olhar para a caneca, ele continua olhando para mim, ele não compartilha a atenção olhando ao mesmo tempo para a caneca e que eu estou olhando, depois ele volta a olhar para mim. Se ele não faz contato visual comigo, se ele não tolera contato físico, se ele não segue uma rotina diária, ou não tolera a mudança da rotina diária, se ele não fala de diversos assuntos, esses são objetivos possíveis de um tratamento do autismo. Se eu quero tratar o autismo na educação física, eu preciso pensar em oportunidades da luta, da natação, da ginástica, do circuito, do pique-pega, que oportunizem contato visual, contato físico, tolerância à mudança de rotina ou segmento de uma rotina, contato visual, atenção compartilhada, esperar. E aí, não somente basta eu oportunizar, porque quando eu penso num esporte que dá a oportunidade de emitir essas respostas, eu simplesmente estou planejando situações antecedentes. Mas eu preciso também, como vocês perceberam, eu preciso planejar consequências para que, quando ele esperar corretamente na brincadeira de futebol, seja reforçado o esperar e não o chute de futebol. Se eu estiver preocupado com o chute de futebol,
com a presença da bola, ele chutar deve ser fortalecida. Mas se eu estou ensinando ele a esperar e na presença da bola ele chuta a bola, essa resposta não deve ser fortalecida. Porque senão eu não estaria fortalecendo um comportamento que é necessário para o tratamento do autismo no contexto de futebol. Então, como é que eu penso em oportunidades de tratamento dos objetivos-alvos da terapia ABA, do tratamento do autismo, dentro de contextos esportivos? Professor, você está me dizendo, então, que eu posso ensinar várias habilidades do autismo em modalidades esportivas diferentes? Sim. Então, por exemplo, aqui para exemplificar o esperar, eu posso dar oportunidade de esperar no pique-pega, posso dar oportunidade de esperar na hora de jogar baralho com o indivíduo, na hora de jogar dama, na hora de empilhar bloquinhos, na hora de chutar uma bola, na hora de jogar o basquetebol, no tênis de mesa. E aí as consequências devem favorecer o esperar nesses ambientes. Professor, existe uma modalidade melhor? Alguém me perguntou em algum momento. Existe uma melhor modalidade para ensinar isso? Existe. Depende da habilidade. Então, vou dar um exemplo para vocês, mantendo esse exemplo do esperar. Se um professor de educação, eu tenho uma pessoa com um atraso no desenvolvimento e dificuldades em esperar, e o meu professor de educação física oportuniza situações para que eu possa esperar numa atividade que eu não gosto. Então, por exemplo, que eu não gosto de dança. Então, ele pode ligar ali ao movimento da música e falar, espera. Nesse contexto, para mim, esperar vai ser fácil, porque, na verdade, eu adoraria esperar muito. Não é o melhor contexto, então, para ensinar a mim a esperar. Qual é a melhor atividade? Naquela atividade que, quando for oportunizado, eu quero fazer. Por exemplo, se alguém me der uma oportunidade de chutar uma bola. A minha vontade é de ir chutar a bola para algum lugar. Nesse contexto, com a minha vontade de chutar bola, é a melhor oportunidade de ensinar o indivíduo a esperar. Então, existe uma melhor atividade, um melhor esporte? Existe, desde que a gente investigue as características do próprio indivíduo e pense qual é a melhor modalidade que dá a oportunidade de desenvolver aqueles objetivos do tratamento do TEA. Como é que você faz isso, professor? Bom, primeiro a gente vai ter que fazer um trabalho interdisciplinar. A gente não resolve o problema total. É um problema complexo, o tratamento do autismo. Essa proposição de trabalhos mais eficazes é que não sejam multidisciplinares ou pluridisciplinares. Eles sejam interdisciplinares e transdisciplinares. O que eu quero dizer com interdisciplinar? Então, um certo indivíduo domina determinados conhecimentos de avaliação do repertório social, comunicativo, que define o autismo, e ele aplica um protocolo ouro de avaliação, como, por exemplo, o VibMap, o ABLA, SocialSave, APLS, algum repertório. Ele avalia, sabe quais são as áreas mais ou menos comprometidas daquele indivíduo, entrega para a gente, e a gente, então, interpreta quais são as áreas mais comprometidas, em que grau de desconforto eu vou gerar uma demanda social, em que grau de desconforto eu vou gerar uma demanda comunicativa, sobre quais condições eu vou gerar demanda de habilidades básicas de aprendizagem, para, então, planejar o exercício físico. Porque esperar, pode ser que um indivíduo não consiga esperar 1 segundo. O outro precisa esperar 20 minutos. É estranho. Por que você vai ensinar alguém a esperar 20 minutos, professor? Porque, às vezes, numa brincadeira, ou para poder, numa fila do supermercado, a gente tem que esperar 20 minutos. E se você não você não precisa gostar de esperar 20 minutos. Nenhum de nós provavelmente gosta de esperar na fila do banco, na fila do supermercado, 20 minutos. A gente precisa minimamente tolerar a espera durante 20 minutos para que possamos ter uma relação social adequada. Então, se um indivíduo não tolera 1 minuto, eu não vou solicitar que ele espere 20 minutos. Eu vou solicitar que ele espere 1 minuto, depois 1 minuto e meio,
2 minutos, e vou aumentando essa demanda, esse desconforto nessa habilidade específica, até que a gente tenha um desenvolvimento típico, mais próximo da sociedade. Por quê? Senão a gente pega uma pessoa com autismo na fila do supermercado e precisa ficar o tempo todo dando celular para ela se ocupar do tempo. Ou então a gente precisa não levá-la ao supermercado, ou então a gente precisa ficar passeando com ela, ou levar alguém para ficar passeando com ela no supermercado enquanto alguém passa as compras. Mas o ideal seria que esse indivíduo, ainda que não gostasse, soubesse esperar na fila. Então, esse também é um objetivo. E aí eu estou buscando aqui repetir o exemplo de esperar, mas ele se aplica a habilidades matemáticas, habilidades de brincar, habilidades comunicativas, de pedir, de manter uma conversação, de fazer uma conversação mais sofisticada, paquerar, entender analogias, né? Mentir, parece estranho, mas também mentir é importante, né? Especialmente se você, né, convive com pessoas com desenvolvimento típico e o indivíduo é perguntado, né, como é que eu tô? Né? Você tem que mentir no sentido de, tá bem, e manter uma relação social, em vez de falar, olha, eu não gostei do seu cabelo que tá mal cortado ou que tá com uma mancha branca. Isso não é necessário. Então, mentira no sentido de socialmente, né, desejável para uma comunidade, a não ser que a pessoa solicite informação mais especializada. Mas aqui a gente já está fugindo um pouquinho da lógica de compreensão do tratamento analítico comportamental, fazer a definição desses objetivos alinhados com o que outro profissional traz para a gente. Então, isso é um trabalho interdisciplinar. E quando ele é transdisciplinar? Quando todos os profissionais, têm os objetivos de intervenção do indivíduo, eles organizam esses objetivos entre os profissionais para que não haja, dentro dos objetivos do indivíduo, um objetivo que ninguém trabalha, ou todo mundo trabalhando em muitos objetivos e poucos profissionais trabalhando em poucos objetivos. Então, essa distribuição entre os objetivos da equipe é importante. Mais importante do que isso, que haja uma harmonia entre os procedimentos adotados. Então, vou dar um exemplo sobre isso. Se eu e a Ana atendemos o mesmo aluno, e a Ana fala, olha, nós estamos trabalhando com esse indivíduo, ele a tolerar, esperar 10 minutos. E aí eu falo, não, na minha atividade, olha aqui, na minha atividade, o máximo que ele tem que esperar, porque nós estamos fazendo aqui uma brincadeira, por exemplo, de circuito, onde eu faço uma vez, depois ele faz, e a alternância que é de 1 minuto cada vez. Tá? E aí, se ele não espera 1 minuto, eu dou ajuda para ele esperar, mas eu não faço com que ele tolere a mesma quantidade de tempo que a Ana faz. E eu dou consequências que favoreçam que ele aguarde apenas 1 minuto e não o mesmo tempo que a Ana faz. É mais provável que esse indivíduo goste de trabalhar comigo ou com a Ana? Muito mais provavelmente comigo. E é muito mais provável que ele apresente comportamentos, problemas, resistência com a Ana. Então, no caso, por mais que eu tenha boa vontade, eu estou atrapalhando o tratamento desse indivíduo que requer uma tolerância de tempo maior de espera. Então, no caso, por mais que eu tenha boa vontade, eu estou atrapalhando o processo terapêutico. A gente está trabalhando os mesmos objetivos, mas nós estamos alinhados com os procedimentos. Alinhar com os procedimentos são alinhar com práticas, com procedimentos que têm evidência no tratamento do TEA. 90% das práticas, a Luísa falou muito bem ontem, das práticas que são orientadas, que têm evidência no tratamento do TEA, são baseadas nos princípios da análise do comportamento. Então, se você está se propondo a fazer o tratamento do TEA e você trabalha com mais de um objetivo, inegavelmente você precisa dominar ou estar sob supervisão. O ideal seria as duas coisas, dominar e estar em supervisão analítica comportamental para um trabalho em equipe. É isso aí, Ana, você ia falar alguma coisa? Eu ia complementar, eu achei bem interessante você estar articulando essa questão mesmo da questão do PEI, né, de importância da articulação dos profissionais com o PEI,
porque uma das coisas que a gente foi percebendo nas nossas crianças, principalmente na tarefa de esperar, a gente tem um balanço, eu até pensei na possibilidade de colocar mais balanços para não ter briga com balanço, e eu falei assim, não, gente, se ele estiver no parquinho, ele vai ter que esperar o outro numa fila. E a gente fez alguns marcadores, fizemos uma centopeia com numerações, e aí o tempo foi gradativo, o tempo de espera da fila foi gradativo. Então, assim, ia ter que esperar o coleguinha, hoje a gente só consegue fazer com 2, mas no início a gente tinha colocado filinha mesmo, com 3 crianças aguardando o outro no balanço. E aí, com o uso do timer para previsibilidade. Então, isso não estava só lá no setting, onde estava a aplicação de DTT na mesinha. O uso do timer na mesinha, o objetivo do tempo também é lá na mesinha, do mesmo jeito que ela na fila, aguardando o balanço. Então, ele tem que esperar o tempo do outro, ele vai esperar o tempo de uso da bicicleta, igual você colocou aí a questão da bicicleta. Assim, não é a quantidade, vão ter uma bicicleta para cada criança. Se a gente também não souber que eles têm que esperar e fazer a troca, né, do uso do material, eles não vão saber esperar e pode ser que contribua para não esperar também durante a tarefa, né, para receber o reforço. E aí é uma das coisas que a gente articula bem junto com os outros profissionais para que todo mundo siga os mesmos procedimentos do que está escrito no PEI da criança. Então, assim, o que proporciona esse trabalho bacana é essa articulação que você trouxe. Eu acho isso muito importante eu trazer aqui um pouco da prática, porque isso funciona. Nós começamos com um tempo bem pequeno para as crianças, e não acredito que 10 minutos num balanço, mas a gente já consegue esperar até 5 minutos, dependendo do objetivo, eles vão trocando de tarefa, e aí pode esperar mais tempo. Então, é importante trazer, não só, o que é feito na mesinha é diferente do que o educador físico faz lá, cada um no seu quadrado. E não é cada um no seu quadrado, a gente pensa na criança. Então, o que é que a criança precisa, e não o que eu acho que precisa, né? Então, é bem bacana, porque a gente percebeu isso, e foi muito bom, porque alguns pais falaram, agora ele consegue esperar lá na fila do mercado, quando eu vou no shopping, ele espera. Então, de pouquinho a pouquinho, mas a gente consegue com que eles aprendam determinadas habilidades. E a repetição também, né, Paulo? Seguindo os padrões estabelecidos em um lugar para outro, né, porque lá a gente faz muita transição, você conhece lá o espaço. Então, a gente tem a quadra, tem a área onde tem o balanço, tem o jardim também, que agora é uma opção que eles têm feito, e essa opção faz com que eles sigam o mesmo procedimento. Então, os professores têm um pouquinho de aperto de mudar de lugar, né? Você fica até enlouquecido, eu sei, mas as crianças conseguem desenvolver habilidades em locais diferentes. A mesma tarefa, mesmos operantes, eles conseguem estar executando ali junto com um bom profissional orientado aí, tá? Perfeito, perfeito. Perfeito, Ana. Ana, mais uma vez, eu acabo perdendo a oportunidade, né, de parabenizar o trabalho que você faz, não somente com a educação física, mas é um trabalho articulado com muitos outros profissionais dentro da terapia ABA, né? O nome dessa palestra aqui é Terapia ABA na Educação Física. E, na verdade, eu acho que a gente acabou fazendo isso meio rápido, né? Mas o ideal é que a gente pensar a educação física na terapia ABA, né? Como terapia ABA, por vários conhecimentos. A fono, sobre o guarda-chuva, né, do ABA, o TO na perspectiva ABA, profissional de educação física na perspectiva ABA, né? Então, o pedagogo, a pedagoga na perspectiva ABA. Então, são essas disciplinas, né, sobre o guarda-chuva da análise de comportamento, se a gente vai pensando em tratamento do pé, que tem evidências analítico-comportamentais. Então, a gente está aqui trazendo, eu vou tentar acelerar um pouquinho a nossa fala para ganhar até a oportunidade de a gente responder algumas perguntas. E aí, pessoal, depois que as pessoas aqui colocaram a cidade aqui, da onde são, a profissão,
pararam de fazer comentários. Podem aí disparar perguntas, considerações que nos ajudam a orientar aqui explicações, né, contribuições para vocês, tá bom? O que a gente está pensando aqui, então, análise do comportamento ainda é vista, especialmente quando conduzida de uma forma inadequada, que a análise do comportamento robotiza o indivíduo. Então, ele ensina aquela coisa num certo ambiente, o indivíduo só faz aquilo naquele ambiente, não faz em outro ambiente. Isso não é uma falha da análise do comportamento, é uma falha dos profissionais que não estão dominando plenamente a ciência analítico-comportamental, que não é um método, que não é algo que você pega e repete, copia, não é um método, é uma ciência. Então, ela deve ensinar. Se o indivíduo não consegue esperar num ambiente mais complexo, ensina-se a esperar num ambiente mais controlado e transita-se aproximações sucessivas até que o ambiente vá sendo mais natural. E a educação física, então, ela é parte do processo, nessa minha explicação, nessa transição de um ambiente mais controlado para um ambiente mais natural, um ambiente menos controlado. Daquilo que ele já treinou no ambiente, normalmente com um psicólogo, sob supervisão de um psicólogo analítico comportamental, para um contexto mais amplo, mais natural, vamos chamar assim, essa transição. A gente chama isso de processo de generalização das habilidades alvo do tratamento do TEA. Mas a gente pode manipular também o exercício físico, lembra da contingência, dos 3 elementos antecedentes, respostas, consequências? A gente pode manipular o exercício como consequência. Então, se o indivíduo gosta do trampolim, a gente pode permitir esse trampolim contingente de determinada resposta. Então, por exemplo, se o indivíduo está com dificuldade de solicitar para para brincar entre os colegas, né? Ou solicitar um objeto, solicitar para sair do ambiente, sim, a gente chama de um repertório de mando. Se ele emite esse mando adequadamente, ele pode ter acesso também, além daquilo que soluciona a situação dele, também é uma consequência adicional de atividade física, o do trampolim nesse caso. Mas, se ele não emite essa resposta, ele não pode ter acesso à consequência, a não ser que a gente dê ajuda para ele solicitar para poder ter acesso àquilo. Só que o que é importante é que quando a gente usa o exercício físico, o esporte, a brincadeira como consequência, ele não pode ser entregue, como a gente vem visto nas clínicas, de forma indiscriminada, indistinta. Então, se eu emito determinada resposta alvo com ajuda, de forma independente, ou uma resposta muito nova, super desenvolvida, dar a mesma consequência, dar o mesmo trampolim, o mesmo tempo de trampolim, o mesmo tempo do balanço, o mesmo tempo da bicicleta, não vai favorecer a emissão de determinadas respostas mais sofisticadas. Então, vou dar um exemplo. Se o indivíduo fala, água, eu quero água. Ou, se eu falo, pode me dar água, por gentileza? São três desempenhos diferentes de um determinado mesma habilidade. Então, se o indivíduo já sabe pedir água e ele remite água, ele remite essa resposta, quando oferecida a oportunidade dele pedir água, ele pode ter acesso ao trampolim. Se ele pedir adequadamente, eu vou dar acesso ao trampolim, mas eu preciso manipular alguma forma que favoreça nas próximas vezes, quando for dada a oportunidade dele pedir água, para ele pedir mais adequadamente. Como, por exemplo, se ele pedir, por gentileza, quero água, eu preciso dar mais tempo, ou então uma consequência mais poderosa, por exemplo, brincar junto com ele nessa consequência, para que nas próximas ocasiões em que forem dar a oportunidade dele pedir água, ele aumente a probabilidade dele pedir, por gentileza, quero água, do que simplesmente água. Então, quando eu manipulo o exercício físico uma consequência, ele precisa, de alguma maneira, ser organizado para favorecer a emissão de determinadas respostas, determinados comportamentos, em detrimento de outros. E se ele bate o copinho no chão, ou arranha alguém,
e não solicita água, que é, nesse caso que eu estou dando aqui, ele já fez em outras ocasiões pedindo água, alguma coisa nesse sentido, eu não devo fornecer a brincadeira, tampouco a água, para uma consequência específica daquilo que ele está pedindo, tampouco uma outra consequência de preferência dele no brincar. Se eu fornecer quando ele pede dessa maneira inadequada, para esse aluno, nessa condição, pode ser que para outro seja outra meta. Nesse meu exemplo, se ele já pede água e ele, né, em alguma ocasião, bate, chuta, ele não pode ter água, porque se ele tiver acesso à água e tiver acesso à brincadeira, em próximas ocasiões, aumenta a probabilidade dele bater do que falar água, menos ainda, por gentileza, pode me passar um copo d'água, a garrafa d'água. Então, as consequências precisam ser organizadas de forma a oferecer, a refinar o repertório do indivíduo. Então, eu pensei aqui, eu mostrei para vocês o exercício físico como um contexto para a emissão de respostas. Eu coloquei o exercício físico como uma consequência para refinar respostas do indivíduo. Mas a gente também pode planejar o exercício físico antecedente, ou seja, ele substitui um tratamento medicamentoso. Nós temos alunos muito agitados, alunos com dificuldade de desatenção, alunos que emitem excessos de ecolalia, comportamento estereotipado físico, comportamentos de ficar atento a estímulos relevantes no ambiente, alunos que não concluem determinadas tarefas, ou alunos que ficam chutando respostas aleatoriamente. Já existem, obviamente, tratamentos, né, orientações medicamentosas para manter o aluno mais atento a atividades acadêmicas, acalmar ele, a diminuir comportamentos, problemas, né? E existe também, alternativamente, uma estratégia que é não farmacológica, que é exatamente exercício físico. Só que não é qualquer exercício físico, não é em qualquer tempo, não é qualquer atividade. Para isso, não adianta agora eu trazer aqui uma orientação para pessoas que nunca souberam orientações de como planejar, de como prescrever um exercício físico. Por isso que essa estratégia, ela deve ser ensinada para quem já fez a graduação em Educação Física, que sabe regular a frequência, quais são os problemas ortopédicos, né, de preferência do indivíduo, deve entender outros aspectos cardiorrespiratórios, né, valor de esforço de cada atividade, eficiência de movimento. Então, mas basicamente é a gente pensar num conjunto de exercícios com certo tempo, com uma certa intensidade que eleva a frequência cardíaca do indivíduo em certo tempo, que os efeitos, quando ele se expõe a esse conjunto de exercício físico, a gente chama de um remédio manipulado, mas é a educação física, estou fazendo uma analogia que o remédio manipulado é planejado especificamente para aquele indivíduo, tá? Ele gera efeitos subsequentes de maior atenção do indivíduo, de menor ocorrência e frequência e intensidade de comportamentos estereotipados, vocais e físicos, né? Estereotipia física. Aumenta a probabilidade do indivíduo manter-se numa atividade acadêmica, aumenta a probabilidade do indivíduo completar tarefas, maior a razão de acertos, de oportunidades que são apresentadas para ele. A literatura tem trazido isso, são vários efeitos, só que eles não duram muito tempo. Esse remedinho, que é o exercício físico, não dura o dia inteiro. E não são efeitos duradouros. Eles são em curto prazo. Assim como um remédio pode te ajudar na concentração, né, ficar um pouco mais calmo durante um tempo, o exercício físico também. A literatura vem discutindo quanto tempo duram esses efeitos. E a gente tem uma literatura que vem mostrando de 40 a 1 hora depois do término do exercício físico. Isso. Professor, então quer dizer então, que se um aluno está na minha escola, na minha casa, está desatento, ou ele está muito agitado, eu boto ele para fazer exercício físico e então percebo os efeitos na sequência? Não. Vamos lá. Prestem atenção. O que a gente está montando aqui, por isso que é uma visão analítico-comportamental. Resposta, é o que eu falei para vocês, o que a gente vê. A gente pensou já em um momento a gente colocar o exercício como consequência, mas agora nós estamos falando do exercício físico antecedente. O que eu quero dizer isso? É antes de ocorrer o comportamento problema, que nesse caso aqui é ou desatenção, ou
ele é um efeito, excessos comportamentais, com estereotipia e ecolalia. Então, não é quando isso acontece que eu coloco exercício físico. Ele tem que ser antes. O professor, eu tenho que ter uma bola de cristal que ele vai ficar agitado, aí eu coloco antes. Não. A gente precisa de uma equipe, levantar a rotina desse indivíduo e verificar sobre quais condições normalmente esse indivíduo tem pico de comportamento problema. Depois de passado 40 minutos da aula de matemática. É quando volta do recreio com os meninos muito com calor. Ou é logo antes do almoço. É na hora que eu falo para ele tomar banho. É quando eu falo, vamos jantar. Aí ele fica assim. Quando eu percebo essas ocasiões que desencadeiam, eu planejo isso para o próximo dia. E antes dessas situações pico, eu dou um remedinho. Remedinho medicamentoso? Não. O exercício físico. Antes disso acontecer. E aí eu comparo, naquele dia que antes teve exercício físico, com os outros dias que não teve exercício antes. Então, se eu, toda hora, meio-dia, passa um avião, meu aluno fica muito agitado e se arranha. Então, eu sei que meio-dia amanhã vai passar um avião novamente, isso acontece com frequência. Um pouco antes, eu exercício antecedente, como se estivesse dando remedinho medicamentoso. E comparo quando passar, não tem como parar o avião. Então, eu vou comparar como ele se comporta naquele contexto, quando antes foi exercício físico, com os outros dias que eu não coloquei exercício físico e passou o avião. Eu comparo esse desempenho entre uns dias e outros, sobre determinadas situações. Só que, para isso, não adianta eu supor simplesmente que o exercício físico vai dar esse efeito. Isso não é ciência. A ciência analítica comportamental, dentre as suas dimensões da análise do comportamento, requer que você meça efeitos. Então, sob determinadas circunstâncias, passado tanto tempo da aula de matemática, passado tanto tempo depois do almoço, que ele está sem comer, ou que os dias que o pai ou a mãe trouxe para a clínica e não a avó, enfim, ou vice-versa, determinadas condições, ele tem esses comportamentos, eu tenho que medir, a gente chama isso de linha de base, que é esse desempenho antes da intervenção. Aí eu planejo, junto com a minha equipe, em que momento que eu vou dar o remedinho. Qual é o remedinho? O exercício físico, é um conjunto de atividade física que é planejada por um profissional de educação física com uma visão analítica comportamental. Ele não vai fazer isso a esmo, na sua cabeça. Eu vi a palestra do professor Paulo e falou que exercício físico ajuda. Isso é irresponsabilidade, tá? Nenhum médico faz uma live e recomenda um medicamento para tratar o autismo. Eu estou também aqui dando possibilidade para vocês de intervenção do profissional de educação física na terapia ABA, mas é apenas um esquenta para que vocês possam se aprofundar nisso, tá? A parte da literatura trata nisso. No principal livro da análise do comportamento, é uma estratégia antecedente, é o tamanho do bichinho que envolve esse conteúdo, tá? E também a gente tem um conjunto de artigos que vem sendo publicados. Se esse livro rasgar, gente, eu vou dar um chilique aqui online, tá? Então, dê licença aqui para cuidar do livro. Está bem aí? Tá bom, vamos lá. Eu desconcentrei. Não dá para se... Tem um conjunto de artigos que vem mostrando esses efeitos. Mas não é porque funcionou com uma pessoa, funcionou com outra, que vai funcionar sob determinadas condições. A gente precisa entender sobre quais condições isso vai funcionar. Para isso, precisa registrar. Então, um profissional de educação física vai planejar o exercício físico, esse medicamento, mas precisa da estrutura analítica comportamental para medir em que frequência, intensidade, condições, duração que esse comportamento, problema, alvo, acontece. Planejo o exercício físico, verifico os efeitos ao longo, né, na sequência do exercício físico, em comparação com outros dias que não foram antecedidos por esse remedinho manipulado que eu estou chamando aqui de exercício físico. Tá? Bom, Ana, vamos lá com perguntas, mas eu acho que eu tentei esclarecer aqui legal essa estratégia aí que me propus.
O Jefferson, o Fernando e o Edson fizeram alguns comentários aqui, né? O Jefferson colocou o exercício e o movimento agora estão fazendo parte das práticas baseadas em evidência. E aí o Isso, Fernando, né, concordou, né, sobre essa revisão, e o Edson falou sobre a pesquisa dele. Eu acho que seria até interessante ele abrir um pouquinho, falar um pouquinho da proposta do trabalho dele para a gente ouvir um pouco. Legal, deixa eu só falar uma coisa. Existem 3 órgãos que fizeram um levantamento de artigos, mais de 50 mil artigos, que tratam de tratamentos do autismo. Né? Então, já foi verificado que a grande maioria deles só são propostas de solução, mas, na verdade, não mostram resultado. Então, eu falo que soprar a cabeça da criança faz com que ela fique concentrada. Beleza, posso publicar num capítulo de livro, mas se outra pessoa não reproduzir os mesmos efeitos nessa mesma situação e não chegar aos mesmos resultados, a gente não, por mais que seja uma pesquisa, não é uma evidência, tá? Então, se chega a uma evidência quando vários pesquisadores de laboratórios, de ambientes diferentes, reproduzem de forma semelhante e têm resultados semelhantes. E desses 3 órgãos que fazem, a gente chama isso de o NPDC, que é um órgão, em 2014, que foi produzido, ele trouxe 27 práticas com evidência, uma delas é o exercício físico, tem um conjunto ali de mais ou menos uns 20 artigos que tratam sobre isso, não só sobre exercício antecedente, mas também de ensino esportivo para pessoas com autismo. Depois veio um outro que comparou, que é o NSP. Depois alguém tiver mais interesse, eu posso compartilhar esses artigos com vocês, tá? O NSP, que aí, nesse caso, ele rebaixou o exercício físico como uma evidência para uma quase-evidência. Ele falou, olha, esses artigos que o NPDC diz que confia, nosso conjunto de pesquisadores acha que tem falhas metodológicas. Então, ela é uma prática emergente do tratamento do autismo. Veio um terceiro órgão, é o NCAP, ou NCAEP, que foi lançado ano passado, esse conjunto de dados, que ampliou, ele pegou os dados do NPDC e falou assim, não, a gente entende sim que dá para se ensinar habilidades esportivas que ajudam no tratamento do autismo, também incluindo exercício antecedente, mas não só exercício antecedente, como, por exemplo, exercícios que ajudam no controle emocional de pessoas com menos comprometimento no autismo, nível 1, vamos chamar assim. Embora esses artigos, da minha interpretação pessoal, são artigos fracos. Rigor metodológico fraco. Você falar para o aluno fechar os olhos, relaxar, você não tem medidas do efeito sobre isso. Embora você esteja repetindo a instrução, e aí eu não estou falando isso só porque eu li o artigo, fui atrás dos pesquisadores que fizeram isso, que relataram, tem lives deles, eu fui assistir isso aí. Então, assim, eles fizeram um tratamento de relaxamento durante 2 anos e publicaram, depois que ensinaram vários pré-requisitos de relaxamento para criança, pegaram os dos últimos 3 meses. E aí, quando você publica isso aí, aparenta para quem pega pela primeira vez que você ensinar, falar para a criança, fecha o olho, relaxa, agora, isso vai ajudar. Não vai. Não é fácil dessa maneira, porque indivíduos têm autismo caracterizado por comprometimentos comunicativos. Como é que você ensina alguém a relaxar? Como que a gente sabe? Já pensaram? Fala, relaxa. Ah, relaxa o músculo. O que é relaxar, gente? A gente entende uma relação de relaxar por vários. Você pega um elástico, puxa, relaxa aí. Você faz analogias. Onde as pessoas com autismo têm dificuldade? Analogias de entender mecanismo, aspectos sutis de uma fala para outra. Então, então beleza, então relaxar aqui. Como é que você sabe o que é que está se passando pela cabeça do indivíduo? Por mais que ele esteja fechado, com os olhos parados, como é que você controla que ele está fazendo sobre isso? Então, você precisa ter efeitos, verificação de comportamentos ao longo do tempo, e quando você vai introduzindo esse tipo de treino, precisa verificar a relação funcional entre a intervenção e o comportamento problema. Se você não faz essa relação funcional de intervenção
com os efeitos simultaneamente, depois tira isso aqui para ver se isso aqui continua ou ele mantém, você tem um rigor metodológico fraco. E, na minha interpretação, ainda é fraco esse conjunto de estudos. A gente ainda precisa de profissionais, e aqui é um grande exemplo da gente ter várias pessoas aqui da educação física se dedicando a isso. Infelizmente, a ciência no Brasil não é muito favorável. Quem é que vive de ciência no Brasil? Raríssimos pesquisadores. Né? Tem um monte de gente que precisa fazer pesquisa, trabalhar simultaneamente, e fazer pesquisa no Brasil é desde mandar o projeto, ir com a criança, construir o aparelho, e, enfim, lavar o chão onde você vai fazer atividade. É complicadíssimo, né, de fazer pesquisa no Brasil. Por isso que é legítimo que a gente tenha ainda dificuldades, né, de se viver, de produzir ciência no Brasil. Acho que eu extrapolei mais do que queria no tempo aí, mas vamos lá. Perguntas? Não, ótimas contribuições, pelo amor de Deus. Não vai, pessoal, ninguém ainda saiu daqui, está todo mundo bonitinho. O Ronald fez uma pergunta. Ele colocou, professor, em relação aos atendimentos para adolescente ou adultos, as prioridades de ensino devem levar em consideração a faixa etária deles, não devemos infantilizar esse ensino. Ainda que eles não tenham algum pré-requisito para aprender determinadas habilidades, ele pergunta se a gente não deve infantilizar, mesmo necessitando de pré-requisito. Ele colocou, por exemplo, aqui treino de força, quando o aprendiz não consegue realizar a apreensão manual. Devemos respeitar as individualidades do indivíduo, mas a gente tem uma certa tendência, Ronald, excelente pergunta. Por exemplo, o indivíduo tem dificuldades em habilidades de brincar sozinho. E aí é um jovem de 17 anos. Ele não brinca sozinho, não brinca aos pares. Quando você tem literatura de ensinar a brincar sozinho, brincar aos pares? A literatura vai mostrar que você conseguiu ensinar isso para crianças de 3 anos, de 4 anos. Aí se pega aquela mesma brincadeira e aplica-se para um outro de 9, 17 anos. A habilidade é a mesma, mas o contexto deve seguir interesses da idade do indivíduo. Então, você deve ter também esses cuidados na comunicação com o indivíduo, na apresentação de estímulos, tá? De interesses do indivíduo, mas deve seguir a individualidade do indivíduo, especialmente em termos de habilidade, tá? De avanço no desenvolvimento. Agora, o treino de força não é porque a literatura mostra que crianças com desenvolvimento típico, com 17 anos ou com 14 anos, podem ser expostas a treino de força mais consistentemente, que você pega um indivíduo que não foi exposto por conta de inabilidades sociais e comunicativas, ele não participou da educação física escolar, ele não participou de brincadeiras no final de semana com os primos, ele não participou na escolinha de futebol, ele não foi para natação, e você pega ele e coloca um programa que é para a faixa etária dele, desconsiderando o repertório motor e repertório de estrutura física dele. É claro que se você pensar em treino físico de uma forma individualizada, então você olha para o conjunto de características físicas dele, planeja particularizado, perfeito. O que não pode fazer, porque ele tem 17 anos, ele tem que fazer treino de força. Aí você aplica para ele a relação, né, relativo à idade e não à idade biológica, física e a disposição que esse indivíduo passou. Então, você precisa, sim, ponderar as particularidades de interesse do indivíduo, mas especialmente ao grau de desenvolvimento motor, social e comunicativo desse indivíduo. A Gina também colocou uma pergunta. Gina Vale, ela foi minha professora. Ela que virou para mim e falou assim, você aí, se não consegue achar os problemas da sua vida de acadêmica, não consegue resolver o problema dos seus alunos, tem um negócio na vida chamado mestrado. Eu que saí de faculdade particular, mestrado, nunca ouvi falar sobre isso. Ela foi a culpada, no bom sentido, obviamente, por me apresentar o Celso Gomes, em quem eu sou eternamente grato, por me apresentar a análise do comportamento, mas a Gina quem falou assim, vai ali, meu filho, é ali que você vai achar essa resposta. Então, ela não vale pergunta. Foi minha professora na graduação, embora seja mais jovem que eu. Mas, enfim. Tá
pergunta dela é curta. Você pode utilizar a VFC como uma medida de relaxamento? Eu não tenho a menor ideia do que é VFC, não me leve a mal, Gina. Eu deveria, né, como aluno seu, saber o que é VFC, alguma coisa de frequência cardíaca, volume sistólico, a frequência cardíaca como referência. Podemos, mas lembrando, a frequência cardíaca, ele é uma medida correlacional e que sofre inúmeras variações. Inúmeras variações. Então, ela pode ser um referencial, tá? Mas ele não pode ser o único medida sobre isso. Então, ela sabe, porque quando ela estava me orientando, eu comecei o meu mestrado lá, que ele ensinou o golpe de judô, depois eu transitei para ensinar relaxamento para pessoas com síndrome de Down. Como é que você ensina sobre isso? E a frequência cardíaca era uma das medidas, mas ela não é a variabilidade da frequência cardíaca. Sim, desculpa aí, gente. Parece até que eu não sou para educação física, né? Mas, enfim, não pode ser a única variável para isso, porque por mais que você saiba que você quer ensinar o relaxamento para o indivíduo, e aí tem a frequência cardíaca para ensinar que ele aprendeu a relaxar. Mas se você está usando o relaxamento para fazer o tratamento do autismo, como é que eu sei que ele relaxou e gerou efeito no tratamento? Então, é isso. Eu quero ensinar relaxamento para o tratamento do autismo. Senão, não é uma prática com evidência para o tratamento do autismo. Ensinar relaxamento para o indivíduo é ensinar relaxamento para quaisquer pessoas, inclusive para uma pessoa que tem autismo. Mas ensinar relaxamento, ela só vai ter um valor no tratamento do autismo quando ela interferir, e não outra variável, interferir numa habilidade que caracteriza o autismo daquele indivíduo. Se eu quero falar que isso trabalha as emoções, não adianta ele relaxou, acalmou a frequência cardíaca, não tem variação, tá ok, levantou, passou o avião, pum, ele bateu a cabeça no chão. Ele relaxou naquele momento, mas isso não interferiu em nada no controle emocional dele. Agora, se eu tiver uma medida que toda vez passa o avião meio-dia, e eu antes colocar ele para relaxar, e quando ele relaxou, passou o avião, o efeito foi menor de desconforto, em comparado com os dias que ele não fez, aí a gente pode dizer, mas os estudos não trazem essa relação cuidadosa. Há falhas metodológicas. Ela pontuou que teria que verificar a diminuição dos comportamentos, é isso mesmo? Exato, a gente precisa medir aquilo que caracteriza o autismo daquele indivíduo. Se eu consigo dizer que quando ele faz um relaxamento, isso e não outra coisa, aumenta a probabilidade de concentração, do indivíduo ficar mais atento à atividade, e não outra. Porque não adianta você colocar a criança numa terapia, onde ele tem 1 milhão de intervenções, e aí colocou essa no pacote, e a criança melhora. Você vai dizer que é por conta disso? Não, tem um monte de coisa que está acontecendo simultaneamente, tratamento. Então, as medidas, elas não são cuidadosas, que é aquela variável e não outra que interferiu no tratamento. Então, sim, eu leio isso muito bem. A ideia do relaxamento é você emparelhar situações desconfortáveis com situações que, teoricamente, são relaxantes para o indivíduo. Então, você ensina, é como um lutador de MMA, tá? Ele vai para a luta, ele fica ansioso. Então, aquele contexto ali de entrar no setting de luta, no ambiente de luta, normalmente desencadeia, a gente chama de elicia comportamentos, elicia ansiedade, elicia suar, vontade de ir ao banheiro. Então, o que você faz? Você treina o indivíduo que, quando você coloca uma música, ele relaxa muscularmente, e treina isso consistentemente. Você emparelha o ouvir música e o relaxar, e aí na hora que ele vai para a luta, antes dele entrar para a luta, enquanto ele está, você coloca um fone de ouvido nele. Quando você coloca o fone de ouvido, respostas não treinadas, mas elas foram emparelhadas, elas foram condicionadas de relaxamento, são desencadeadas e o indivíduo não tem a
aquela ansiedade típica. Então, se a gente conseguir comparar esses resultados, eu vou ser o primeiro a falar assim, ó, temos evidências de mindful para isso. E o Ronald está trazendo isso. Mas os estudos, eles são falhos em termos metodológicos. Eles fazem suposições, na minha interpretação. Sou um doutor na área, posso analisar comportamento, posso estar super equivocado, mas estou aqui apresentando a minha proposta. Eu entendo que o mecanismo é fantástico, mas ele é incipiente ainda, o conjunto não trazem respostas metodologicamente satisfatórias, na minha compreensão. Eu acho que você já respondeu, Ronald. É importante trabalhar esses estímulos para respostas condicionadas. O professor Leighton, isso mesmo? Leighton? Como que fala? Leilson. Ele fala que isso é um estímulo condicionado, ele pergunta, né? E diz que é importante trabalhar estímulos para as respostas condicionadas. Perfeito. Então, nesse caso aí, né, agrupando a pergunta dele com a do Ronald, mais uma vez. Então, o indivíduo com relaxamento, o que é que você faz? Você treina o indivíduo a falar, respira fundo, ou dá uma dica oral para que aquilo, você sendo treinado a fechar os olhos e respirar, a frequência cardíaca se acalma e respondente de relaxamento muscular se acalma. E aí você pega esse estímulo incondicionado antes, que era a instrução, relaxa, que antes não tinha função nenhuma, mas como ela foi repetidamente apresentada, relaxa, com situação de relaxar o próprio muscular, uma instrução oral com uma situação de relaxamento, eles foram grudados, eles foram condicionados. Quando o indivíduo está nervoso, você vira para ele e fala, calma, relaxa. Essa palavra, que antes não tinha função nenhuma, por conta do histórico de condicionado do relaxamento, quando você fala isso, você aumenta a probabilidade de respostas que antes eram eliciadas, quando você falou relaxamento, ele acalmou, na situação que ele está agressivo, também serem eliciadas simultaneamente. Então, faz com que você tenha uma situação de controle emocional mais cuidadoso na hora onde o indivíduo tem, para aqueles indivíduos que têm reações emocionais bastante exacerbadas. Mas esse é um mecanismo desejável. Me pergunta, os estudos fazem controle metodológico sobre isso? Na minha concepção, fraco. Não quer dizer que a lógica esteja errada, mas as evidências ainda não são sólidas na minha concepção. Professor Paulo, quando a criança não realiza nenhuma resposta condicionada para um estímulo condicionado, é importante treiná-la e estimulá-la sempre com a ajuda total? Exato. Então, por exemplo, se você não sabe ensinar o aluno a relaxar, então você fala, relaxa, você pode fazer uma massagem nele. Então, você vai emparelhar a palavra massagem, que ele está ouvindo, com respostas físicas de massagem. E isso tem que ser feito consistentemente, até o momento onde você fala relaxar para ele e observa respostas, não somente da frequência cardíaca, mas outras, de relaxamento. Bom, você fez o primeiro emparelhamento. Agora você vai precisar usar isso nas situações de desconforto emocional. E aí não é só porque você falou aquilo que isso vai acontecer. Você precisa verificar se quando você não fala e quando você fala, os efeitos são diferentes. Se forem diferentes, temos aqui uma evidência do sucesso dessa estratégia. Se não forem, e se você não medir isso, é suposição. Ô Paulo, ouvindo você falar, eu fiquei pensando aqui no formato mesmo que a tríplice contingência apresenta para a gente. Se você pede esse estímulo, né, você tem que dar respostas de relaxar, tá? Mas essa resposta, ela pode ser certa ou incerta, concorda? Isso. Tá? Nesse caso aí, ela não é probabilística, Ana. Nesse caso aí, o condicionamento é estímulo-resposta. É um processo de aprendizagem respondente e não operante, como da tríplice contingência, que depende da consequência. Quando depende da consequência, a resposta é aumentada em probabilidade.
Mas quando você tem um condicionamento puro, respondente, é eliciado, teve, puf, emite. Então, Só que o comportamento, ele é multicontrolado. Então, quando a gente dá essa ajuda total, vamos dizer assim, né, igual você colocou que tem que ligar no estímulo com o outro, um ouvinte, né, com o estímulo ali, relaxe. Você consegue, né, você já respondeu isso aí, mas eu quero entender melhor. Medir isso? Medir isso. Medir isso. Então, você emparelha a instrução, relaxa, acalma, respira, ou respirar, resposta de respirar, com respostas fisiológicas de acalmar a frequência cardíaca. Só que eu fico pensando assim, né, em casos até mais difíceis mesmo de estar controlando, penso assim, um quadro fóbico mesmo, ou uma agitação muito grande, esse relaxar vai ser bem mínimo, por mais que seja uma ajuda física muito, né, eu penso assim, num toque, pressão, que às vezes a criança gosta e tudo, talvez o relaxar, ou ele vai demorar a aparecer, tá? Ou ele vai ser curto, tá? Por pouco tempo, tá? Eu penso assim, pelos casos mais difíceis mesmo, desse relaxamento. Tá? A gente tem, uma terapia cognitivo-comportamental, usar-se relaxamento para tratamento de várias questões emocionais para indivíduos com desenvolvimento típico. Uhum. Tem feito essa tradução, né, se usado em terapias, mas tem buscado essa transferência para pessoas com autismo. Qual a dificuldade? Algumas delas, a própria comunicação de emparelhamento. Qual é a dica oral que vai fazer o indivíduo de resposta? Eu vou relaxar, botar a mão nele. O indivíduo, tipicamente com autismo, não tem muita tolerância a gostar de aspectos físicos. Alguns não tem problema, mas é típico do autismo ter um certo desconforto sensorial para isso. Eu vou depender da comunicação, você começa a perder possibilidades de fazer essa intervenção. E a gente sabe também que o indivíduo com autismo, ele, por conta do diagnóstico, não é porque ele tem autismo que ele faz isso, é porque ele faz isso que ele tem autismo, que a gente dá o nome de autismo, que a dificuldade de ficar atento a estímulos relevantes. Então, se você fala para ele, relaxa, respira, ele pode até emitir essa resposta, mas pode ser que ele esteja atento a muitos outros estímulos não relevantes e os efeitos não sejam deliciados. Pois não? Não, é Mariana. Mariana. Eu estou aqui fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo, mas eu achei muito interessante, porque eu gosto muito desse assunto. E aí eu me atentei e me corrija se estiver errado. A gente tem que saber escolher também qual estímulo que vai ser pareado, né? Que estímulo que a gente quer fazer esse ensino condicionado, né? Assim, se tem relevância mesmo, né? Porque às vezes você vai parear com uma instrução, mas às vezes a criança ainda não tem esse pré-requisito para entender tão bem uma instrução, né? Então, seria isso? Isso. O que se tem utilizado, Mariana, especialmente nesses artigos, são pistas visuais. Então, você apresenta a pista visual da criança respirando e tal, e treina elas várias vezes, até que em algum momento que você chega para ela e mostra isso, e percebe respostas quase que automáticas de relaxamento dela. Esse é o primeiro processo de emparelhamento. Para você verificar que isso ajuda no tratamento, senão, até então você está ensinando a criança a relaxar. E não necessariamente que o relaxamento está ajudando no tratamento. Como é que ele vai ajudar no tratamento? Quando numa hora de pico, um comportamento desconfortável, você apresentar um dos estímulos e outras respostas que foram combinadas com elas antes sejam apresentadas, de relaxamento. Então, se a criança está lá e aí ela perdeu num joguinho, você bota a figurinha dela acalmar, e o indivíduo emite respostas mais calmas do que em outras situações, onde ele também perdeu o jogo, ele vai ficar agitado, você não mostrou a figurinha, e aí ele fica mais agitado, você compara essas duas situações, posso dizer que o treino antes foi favorável para modificar o comportamento do indivíduo numa situação crítica. Aí sim. Então, pistas visuais têm sido bastante utilizadas como uma adaptação, como uma substituição de comandos orais para os indivíduos.
Ótimo, muito bom, obrigada. Respondo, Ronald. Respondo, Leilson. Gina acho que já saiu. Ficou com vergonha que eu chamei ela. Aparentou que ela era mais velha que eu, gente. Não falei isso. O Ronald colocou mais uma pergunta. Ó, nesse período de pandemia, onde muitos dos pais dos nossos aprendizes estão fazendo homework e não podem sair de casa, ou seja, concorre uma tensão e o aprendiz acaba tendo dificuldade de engajamento na nossa intervenção. Uma possibilidade de solução seria o pai ou a mãe participar da sessão? Sem dúvida, sem dúvida. Nesse caso, a gente chama de ensino remoto, né? Então, aconteceu na Passo a Passo também, e eu orientei várias clínicas nessa mesma condição. Nesse caso, gente, a gente não tem que... a intervenção para pessoas com mais comprometimento social e comunicativo precisa ser mediada pelos pais. Só que a gente sabe na pandemia também que os pais estão na pandemia ainda mais sobrecarregados. Eles estão loucos para poder ter um tempo do filho, né? Então, um dos caminhos possíveis é você ter uma agenda visual, ensinar o indivíduo a ir a uma agenda visual, olhar a quantidade, o tempo, dirigir-se ao pegar os objetos, colocar em determinado agente, fazer com independência, terminar, voltar, virar o livrinho, ou então o tablet, que é a próxima atividade, e ter acesso à próxima, e depois uma certa sequência, ele tem acesso a uma consequência que ele só tem acesso se ele fez essa sequência de exercício. A gente chama isso de treino de independência, não é TEACH. Parece, TEACH é uma estrutura bastante parecida com isso, tá? Também deriva da análise do comportamento. Nesse caso, a gente chama de agenda visual. O professor Thomas Higby tem trazido bastante contribuições para isso, inclusive um trabalho publicado em português para se aplicar isso agora em época de pandemia, usando essa agenda física em slides, em PowerPoint, tá? Essa é uma possibilidade para você tentar aliviar a atenção da família. Mas, às vezes, você não consegue treinar isso. Então, você vai precisar usar os familiares. Para isso, a gente criou um protocolo chamado protocolo de rastreio, em que o profissional investiga com a família quais são os horários que ele pode ter disponível com a criança, quais são os principais problemas materiais que tem, espaços disponíveis, de forma a organizar em determinados contextos intervenções benéficas para isso. Então, pode ser que você escolha exercício que gaste energia, hora que você queira que o indivíduo brinque com independência, hora que você queira uma relação mais sociável entre os irmãos. Depende, não tem um objetivo prioritário. Depende dos problemas enfrentados por aquela família, em termos de espaço, em termos de membros, indivíduos, quem pode participar, né? Então, são possibilidades variadas, mas, mais uma vez, não dá para o profissional de educação física que não tem uma supervisão analítica comportamental tomar essa decisão. A chance de erro é muito grande. Tem gente da sua turma aí, ó. Já fez curso comigo, tudo puxa saco aí, ó. A Flávia colocou uma pergunta aqui. Boa noite, professor. Poderia falar um pouco sobre o judô? Temos alguns senseis na família, cunhado e maridos. Ainda não oferecemos essa prática esportiva para a nossa menina de 5 anos com autismo leve a moderado. O correto seria somente trabalhar o ensino de habilidades defasadas como objetivo de ensino dentro do esporte, ou, peraí que subiu aqui, ou poderia também introduzir normalmente a aula, ensinando os princípios de rolamento, simulações, de lutas, etc. Bom, temos 40 minutos para responder essa pergunta, é isso? Ela parece uma aula. Eu gostei. Flávia, manda um WhatsApp para mim, a gente conversa um pouquinho. Eu sou sensei de judô, sou Nidan, faixa preta, segundo dan de judô, dei muito tempo aula de judô sobre isso, tá? Mas hoje estou afastado. Se eu for para o tatame, eu acho que eu tenho que marcar as partes do meu corpo, porque vai distribuir tudo, tem que ir para juntar depois. Mas, enfim, o judô, você pode
ter propósitos de ensinar habilidades do judô, inclusive de relaxamento, de respeito, de gastar energia, de movimentos de equilíbrio, coordenação motora, tá? São típicos do judô, mas você também pode pensar em oportunidades do exercício físico típico do judô para ensinar habilidades do tratamento do autismo. Desde atenção compartilhada, esperar mudança de rotina, seguir instruções, pedir, conversação, iniciar uma conversa, manter-se numa conversa, um treino, coisas do judô, tá? Ampliar repertórios dentro do contexto de judô. Então, você pode ter várias coisas. O que não quer dizer que o fato de ter essas possibilidades, expor ao treino de judô vai funcionar. Não quer dizer. Não posso dizer para você que se você colocar o seu filho para fazer judô, vai ser oportunidade de aprender isso. Porque pode, lembrando, eu dei o exemplo aqui com a Ana, que nós dois estamos treinando esperar, e dependendo de como eu agir, eu atrapalhei o tratamento dela. Então, não duvido que, a depender de como for a exposição do treino de judô, também possa atrapalhar em outros contextos. Não duvido. E, na maioria das vezes, é isso que a gente vê com o relato das mães, com o relato de pessoas que expuseram os seus filhos para família, mães e pais, né? Obviamente, os filhos com autismo em situações como essa e não foram bem favorecidas. Não é o discurso dos professores de judô que pegam casos positivos e amplificam o discurso sobre eles, superestimando o resultado do judô desses casos individuais como se aquilo fosse ajudar todas as pessoas. Não é o caso, a gente não pode nem subestimar, nem superestimar. O que eu posso dizer aqui é que o judô, ele oportuniza a possibilidade de ensino de habilidade do judô e pelo judô do tratamento do TEA. Depende da formação desse indivíduo, desse profissional, e sob orientação de alguém que domina essa ciência analítica comportamental. Não tem como eu te dizer aqui se vai ser benéfico, se não é, como deve ser, porque vai depender da expertise do professor, dos objetivos dele, das características desse indivíduo, né? Então, tem muitas coisas que podem ser feitas. Aí o Leison, de novo, ele colocou que trabalha como personal de crianças autistas e também tem um projeto que dá aula de natação para grupos de crianças autistas com pais. E ele percebe que a interação social melhora muito quando os pais estão juntos. Perfeito. E a próxima tarefa do Leison é não somente ficar atento ao relato dos pais, mas medir. Quando ele conseguir medir que é esse treino e não outra coisa, porque pode ser que a hora que esses alunos começaram a atender o atendimento com ele, começaram a ir para a clínica também, começaram a ter outras coisas, começaram a ter uma outra rotina. E aí a gente tem mais de um controle sobre os efeitos sociais. Eles começaram a participar, mudaram, saíram de uma rotina tóxica, e aí isso controlou melhor habilidades sociais, e não unicamente o exercício físico. Então, assim, não estou dizendo que não foi isso, Leils, mas a gente atribuir o fato de a gente expor o exercício físico à mudança é ainda uma correlação, e não uma relação funcional, que é exatamente por conta de uma coisa que modificou o desempenho em outra. Ele falou aqui que dá para medir usando avaliação, não, ele perguntou, avaliação de engajamento por amostra de tempo, se é possível. Perfeito, perfeito. Aí o modelo Exerciência é pioneiro nisso, em montar um protocolo, né, de participação do indivíduo cada vez mais aproximado no ambiente inclusivo, medindo isso em uma escala de participação, de pouco participativa a muito participativa. A gente tem esse protocolo, já fiz algumas lives explicando sobre ele e oriento nas minhas supervisões a utilizar esse protocolo de avaliação para medir de tempos em tempos se o indivíduo está aprendendo habilidades para se engajar cada vez mais, tanto em gasto energético, mas também em termos de habilidades sociais e comunicativas. Tem uma mãe também que perguntou, meu filho é hiperativo, como o esporte o ajudaria? Qual modalidade o senhor indicaria? Ele tem 4 anos e é somente sensorial, grau leve. Caramba! É difícil sem uma avaliação, né, Paulo? Não tem um esporte
que você apresenta ele e acalma? Não tem. Mas por que as pessoas que fazem tempo de judô ficam mais calmas? Não é o judô necessariamente que treinou. Pode ter sido que o judô selecionou. Pode ser que o judô tenha ali um formato de exigência de concentração, de respeito, que o indivíduo que não ficou calmo não voltou mais para a aula. Sentiu-se num ambiente desconfortável. E aí você tem apenas alunos que foram selecionados com aquelas habilidades de concentração, de calma, de seguir rotina. Não quer dizer que não possa se ensinar. Mas também não posso negar aqui que o esporte, a apresentação, selecionou indivíduos com aquelas características. A natação faz a pessoa crescer? Não. Acontece que baixinho normalmente não tem muito sucesso. Então, os grandões acabam tendo sucesso, e aí as pessoas acabam achando que a natação faz a pessoa crescer. É a seleção através do esporte também. O esporte também acaba selecionando. E aí no judô faz as pessoas ficarem calmas. Pode, obviamente, tem oportunidades disso, mas alguém que bate nas criancinhas consistentemente, tem um monte de professor que expulsa esse menino ou faz de tudo para a mãe não levar mais esse menino para o judô. Obviamente, você não tem esse exemplo no longo prazo. Professor, mas dá para se ensinar habilidades sociais para indivíduos com muitos comprometimentos? Claro que dá. Mas se eu comparar aqueles que saíram com aqueles que aprenderam, não tem a menor dúvida aqui que aqueles que aprenderam uma muito menor quantidade do que aqueles que saíram e não estão na história desses professores, né, dos bons resultados. O pessoal aqui agradecendo, o Ronald agradeceu você, Maravilha. também. Perfeito. Paulo, eu acho que se a gente ficar aqui a noite inteira, a gente fica te ouvindo, vai faltar conteúdo, porque é muito bom te ouvir, é muito bom aprender com você. Eu acho que o pessoal está elogiando aí, eu concordo com todo mundo, fera, obrigado, muito bom. Eu acho que foi muito bom, Paulo. E assim, eu acabei perdendo a oportunidade de te interromper, Ana, porque você me deu a dica aqui da Fono, né? E assim, a gente... existe uma possibilidade muito grande de aproximação do trabalho do profissional de educação física junto com o fono, desde que eles trabalhem no guarda-chuva da análise do comportamento. Então, se a fono está trabalhando algumas questões fonéticas, né, fonológicas, eu obviamente vou errar nesse uso desses termos, né, mas o profissional de educação física também pode contribuir na formação. Ele não vai ensinar na mesma meta que o fono, mas ele pode trabalhar os mesmos objetivos. Então, aquilo que o indivíduo está fazendo com alguma frequência pode ser apresentado em outras situações para esse indivíduo repetir, fazer mais vezes. Também, se o indivíduo, né, se frustra muito na atividade de fono, você pode planejar dentro da clínica o exercício antecedente para que ele fique mais calmo e tenha melhor sucesso na aula de fono. Existem várias possibilidades de intervenção, de aproximação do trabalho de profissional física com o fono, tá? Sem substituição do trabalho, sem sobreposição. Adorei isso, hein, Paulo? É Mariana aqui, não sou fono, mas gostei dessa ligação para as crianças com apraxia de fala, né? Que é o caso da Alicinha. Eu acho ótimo isso aí. Exatamente. Ô, Paulo, eu não sei se o Thiago já trouxe para você, a gente tem a Patrícia Poggianello, que além de ser fono, ela é musicoterapeuta, e aí ela tem trabalhado muito essa questão da respiração, da organização do corpo, para poder a criança conseguir vocalizar. E achei muito interessante que ela sentou junto com o Thiago ali para dialogar o que vamos fazer, como que vão... falo assim, Thiago, preciso muito de você. E quem assim, diria, hein, que o profissional de educação física ia deixar de ser o que estava rolando bola lá para poder fazer parte do processo, né, da equipe como protagonista. Então, muito legal. Obrigado, Ana, por proporcionar avanço. Oi, Thiago. Eu estou aprendendo primeiro a fazer a terapia com ela da respiração para depois passar para o Paulo. Isso aí. É isso aí, pessoal. Muito obrigado, tá?
Estou vendo aqui o rosto de várias pessoas aqui, pessoas que estão dentro de casa, ou estão fazendo comida aqui, ou cuidando de criança. Então, assim, eu imagino, né, a dificuldade que cada um de vocês, vários, né, tem aí. A maioria está sem câmera, porque provavelmente está com fome. Vou tirar uma foto. Pede né? para Brito tirar uma foto. Paula adora foto, gente. Luísa não gosta, não, mas Paulo gosta. Eu gosto. Adorei ver ele tirar foto. Não, ontem eu queria e mandei para Ana. Vamos tirar foto. Ontem eu estava preparada. Hoje eu estou de pijama. Maravilha, Shirley. Legal, Verônica. Legal. Suzana. Pena que eu não consigo ver mais aqui as fotinhas das pessoas, mas que legal. Tá tirando já, Ana? Eu tô. Certeza que vai aparecer uma foto minha assim. Então, vamos fazer uma pose bonita. Paulo, você nunca sai feio, Paulo. Amor? É um elogio, tá? Tô achando que vai ter desconto nas previsões no mês que vem. Não. Que bom. Isso aí é bom. Não precisa ter desconto, não. É só colocar mais no pacote. A gente puder colocar mais gente. Legal. Maravilha. Pessoal, muito obrigado. Obrigado pelo tempo de vocês disponíveis. Tá? Me coloco à disposição para contribuir. Aquelas pessoas que quiserem os artigos, podem entrar em contato conosco nas redes sociais, Modelo Exerciência, no Instagram, Facebook. Se precisar do WhatsApp também, pode entrar em contato caso tenha com a Ana, para poder passar. Estou vendo aí mais gente, a Carla. Então, muito obrigado, Liliane falando, agradecendo, Sônia. Legal, pessoal, muito obrigado, tá? Me coloco à disposição, um privilégio mais uma vez estar com vocês. Carol. Eu queria agradecer a vocês e lembrar que amanhã a gente tem a palestra com a Carol Gouveia, tá, gente? Espero todos. A Carolzinha está aí, eu não sei se ela precisa sair, mas espero todos vocês de novo aqui amanhã, tá bom? Um beijo para todos. Até mais. Tchau, tchau. Tchau. Valeu, gente. Valeu, um abraço, professor Paulo. Um abraço, gente. Valeu, um abraço. Valeu, Ronald. Valeu, Thalita. Eu vou me despedindo aqui. Lívia. Grande Valtão. Vamos comer água. Legal. Juliane. Alcalil aí. Maravilha.